sai para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê ao cativo. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que estou aqui para darmos início a mais um culto online da nossa igreja. E para isso, vamos cantar o hino de número 347. Esse hino tem uma poesia linda, né? Que diz: se o seu coração estiver em paz, bem contente sempre te acharás. Se o seu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. A cada dia que Deus nos dá oportunidade, é um novo dia de esperança, de alegria, de expectativa, confiando sempre no Senhor. Que os nossos corações estejam em paz, sabendo que o nosso Deus está com seus olhares, com suas mãos estendidas para nos conduzir, para nos abraçar e para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades. Cantemos: vindo sombras escuras nos caminhos teus. Ó, não te desanimes. Cante, louve, adore ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso glorioso e maravilhoso Deus. Desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz. Quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, Mostra fé que os aflitos agem em seu favor. e de tudo
Nesse momento, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em João 5, de 1 a 9, que diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseda, o qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando a movimentação das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Onde Jesus está, há esperança. Esperança de vida, esperança de alegria, esperança de satisfação, esperança de novos horizontes. Quando nós lemos a narrativa, mesmo com aquela dificuldade, nosso Senhor Jesus pôde se achegar até aquele homem e fazer a diferença na vida dele. Eu não sei nem como está o seu tanque, ou quanto tempo você está à beira dele, suplicando, pela sua saúde, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelo emprego novo, por sonhos, Mas uma coisa eu creio, eu acredito, e é certo, que o Senhor Jesus está atento a tudo aquilo que você está pedindo, a tudo aquilo que você está suplicando. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai trazer a vitória para a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos agora na Tua presença, Senhor. Ser com esse culto que está sendo realizado, ser, Senhor, com cada irmão, Senhor, que está assistindo, cada um, Senhor, que possa ser alcançado por Ti, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Pai. Ser, Senhor, com os enfermos da Tua igreja, vai ao encontro, Senhor, de cada servo Teu, curando, Senhor, protegendo, livrando, Senhor, de todo mal. Ser com o nosso pastor, abençoando sua vida, aguardando, dando-lhe saúde, protegendo a cada dia a vida do Teu servo, junto dele, Senhor, toda a sua família. E guarda cada dia a nossa igreja. Que cada dia, Senhor, nós possamos estar firmes e constantes, sempre abundante na sua obra, Senhor. Dá, Senhor, uma noite na Tua presença. É a oração que te faço, não que mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos ter uma participação muito especial com a irmã Nazaré, a minha mamãe. Ela sentiu o desejo, ela mesma pediu que gravasse, e ela vai participar desse culto nessa noite, louvando ao nosso Deus. Vezes eu me sinto tão só, parece que o mundo está contra mim. Às vezes até mesmo o sol não quer dar o teu brilho para mim. A minha fé é meu grande alimento. A minha fé é o meu sustento. A minha fé é meu grande alimento. A minha fé é o meu sustento. Às vezes eu me sinto tão só, parece que o mundo está contra mim. Às vezes até mesmo o sol
dar o teu brilho para mim. A minha fé é meu grande alimento. A minha fé é o meu sustento. A minha fé é meu grande alimento. A minha fé é meu sustento. Amém. Vamos passar nesse momento por nosso momento de oração, onde nós vamos parar e suplicar ao nosso Deus pela vida da nossa igreja, que Deus possa abençoar cada membro nesse momento, que Deus possa suprindo cada necessidade de cada servo teu, pedindo, né, para os enfermos, né, que Deus continue abençoando o irmão Silvio, a irmã Maria, a irmã Dulcineia, a irmã Juraci, a irmã Jurema, o pastor Raulino, os irmãos, né, que estão carentes nesse momento, né? E também continuar orando para o nosso pastor, que Deus possa abençoá-lo a cada dia, fortalecendo a sua saúde, né, dando cada dia disposição. Nesse momento, eu vou pedir à irmã Dilma que esteja orando nesse momento. E também peço à irmã Glória que esteja orando. Oremos. Eu agradeço, né, por estar participando, né, de mais um culto, né, para fazer essa oração, né. Para começar a fazer a oração, eu vou ler o Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os seus ouvidos à minha súplica. Escuta-me segundo a tua boa vontade, segundo a tua justiça. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai amado, Pai misericordioso, Senhor Deus para conosco, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai presente, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, eu venho lhe pedir, ó Pai, que continue nos abençoando, Senhor Deus, nos livrando, Pai, desse vírus, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoados por Ti. E nesse momento eu venho lhe pedir, ó Pai, pela dirigente desse culto, Senhor, que seja abençoada por Ti, Senhor Deus, pelo pregador, Senhor Deus, que vai trazer a mensagem. Toma eles nas suas santas mãos, Senhor. E também quero lhe pedir, ó Pai, pelo pastor Everaldo, Senhor, toma a vida dele nas suas santas mãos, a vida do pastor Gilberto, pastor, Senhor Deus, Davi, pastor Levi, toma eles nas suas santas mãos. E abençoa, Senhor Deus, toda a minha família, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, meus pecados, dirige a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para te pedir, Senhor, que tu possa estar conosco, Senhor, com toda a nossa igreja, Senhor. Esteja com o meu pastor, Senhor, pastor Everaldo, também com o pastor Levi, estamos nas suas santas mãos. Abençoa também a irmã Riva, Senhor. Abençoa também, Senhor, a irmã Jurema, Senhor. Toma, visita ela neste momento, também a irmã Dulcineia, toma a Márcia nas suas santas mãos, também a Nilceia, Senhor, dê ela, Senhor, paciência, Senhor, e muito amor no coração de cada uma delas, ó Deus. Agora, Senhor, peço que tu possa nos livrar de todo o mal, Senhor, livrando nós dessa doença tão malvada, Senhor, essa pandemia, Senhor, que nós estamos passando, ó Deus, que tu possa estar nos livrando os idosos, ó Deus, estamos idosos nas suas santas mãos, ó Deus, toma a nossa igreja nas suas santas mãos, ó Deus, que a nossa igreja possa ser uma fonte de salvação ali em Lagoinha, Senhor. Agora, Senhor, abençoa todos os nossos membros da nossa igreja, abençoa cada um deles, ó Deus. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Momento. Outra participação musical muito especial também. Vamos ouvir a irmã Dina, que é membro da Igreja Batista Renovada e amiga, né, da nossa querida irmã Maria Luísa. Ouçamos nesse momento. Sem consolo e sem carinho, era só
pensando em entrar, mergulhando no meu quarto, nas paredes esse tom de solidão. Foi quando a música tocou meu coração, pus-me a Vamos passar nesse momento para a parte mais importante do culto dessa noite, onde iremos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. A mensageira dessa noite será a irmã Dalva. Ela é membro da Igreja Batista do Pacheco, é coordenadora da Mensageira do Reis e hoje, vai ser usada por Deus para nos trazer a mensagem dessa noite. Ouçamos. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, para juntos participarmos do culto ao Senhor. E nós fomos convidados a estarmos aqui trazendo a palavra, uma porção da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão da PIB de Lagoinha. Eu agradeço a Deus também pela vida da irmã Maria Luísa. Muito obrigada, irmã Maria Luísa, pelo carinho de estar nos convidando para estarmos aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Everaldo. Que Deus continue, pastor, te abençoando, tá? Um grande abraço para o senhor. Convido a igreja a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. Vamos todos ler nesse momento a palavra de Deus que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. No Senhor nós sabemos que nada do que fazemos é em vão, não é isso? Tudo que fazemos para o Senhor, de todo o nosso coração, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado a cada momento das nossas vidas. Por isso a palavra de Deus diz que precisamos ser firmes e constantes. Então, eu preciso falar o quê? Eu preciso ser firme e constante em todas as áreas da minha vida, como cristão, como servo do Senhor, que possamos permanecer sempre firmes, no propósito de servir e de bendizer esse Deus tão maravilhoso que tem nos sustentado, que tem nos ajudado a cada dia das nossas vidas. E isso é que Ele quer nos ensinar, que possamos permanecer com firmeza, com constâncias diante do nosso dia a dia, porque
no nosso dia a dia, o que nós passamos por desafios, né? Por dificuldades, todos nós passamos, isso é dia a dia. Mas quando nós estamos firmes, né, constante nesse Deus tão maravilhoso, porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos em quem nós temos confiado, então quando permanecemos firmes, Ele tem nos abençoado, Ele nos ajuda, né? E as bênçãos vai chegando, né, irmãos? E às vezes a gente pensa, né, muitas das vezes a gente até pensa, né, em desistir, em fracassar, achando que aquilo que estamos fazendo não vai dar certo, né? Então a gente pensa em deixar de lado, porque às vezes a bênção está demorando, aquele caminho que a gente tomou, talvez a gente acha melhor a gente parar, para a gente não continuar, né? Achando que aquilo não vai dar certo. Mas muitas das vezes queremos mudar a rota, né? Muitas das vezes a gente quer mudar aquela rota. Não, a gente tem que ir por aqui, mas não, eu vou desanimar, eu vou parar, eu acho que aquela não é por ali. Mas Deus quer nos ensinar que Ele quer colocar Ele quer nos ensinar que quando Ele coloca um propósito no nosso coração, quando Ele coloca um sonho, quando Ele coloca uma meta, nós não podemos mudar essa rota. Então a gente vai passar por aquela dificuldade, por aquela coisa que para nós é tão difícil, mas quando a gente coloca diante do Senhor, Ele vai nos ajudar a cada momento. Então, essa rota vai ficar mais fácil, né? Essa rota que a gente tem que tomar, muitas das vezes a gente não quer tomar, porque, não, por ali vai ser difícil, né? Porque as lutas vão vir, né? As dificuldades, as adversidades, elas vão chegar para cada um de nós, né? Mas a gente tem que entender, quando a gente permanecer firme, quando a gente permanece firme no Senhor e constante nele, confiando, a gente sabe que a colheita vai chegar, irmãos. Uma hora a colheita vai chegar, porque não adianta que quando a plantinha está lá, o fruto não nasce primeiro para a gente comer, não é verdade? Primeiro é o quê? Ela vai crescer, ela vai dar a florzinha, depois vai vir um fruto, depois vai amadurecer e aí sim a gente vai poder comer, não é verdade? Então, a gente tem que ter essa firmeza em Cristo Jesus, esperar e permanecer firmes, né? O apóstolo Paulo, ele fala também, nesse capítulo 15, algo tremendo, né? Ele vai nos ensinar, ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. E assim ele nos ensina, né, que aquilo que vai acontecer, que vai acontecer e que nós ressuscitaremos também, ou seja, algo que está sendo preparado lá no final. Então, no versículo 56, a gente lê assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está falando de uma doutrina que está sendo preparada, algo que nós vamos viver, né? Algo que é uma promessa. Deus nos prometeu isso, não é isso? Que ele iria morrer, que ele, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e depois ele iria para o Pai, não é isso? Ele ia preparar-vos lugar, não é isso? Para onde eu estiver, estejais vós também. Não foi isso que o Senhor colocou para nós? Então, porque Jesus falou que ele voltaria para nos buscar, não é isso? E aquilo que nós vamos experimentar é estar sempre preparado. Nós vamos passar por lutas,
nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tudo isso aqui, inclusive por uma pandemia que a gente está passando, não é verdade? Né? Os dias são muito difíceis, mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá a vitória sobre a morte. Então as lutas vêm, as dificuldades vêm sim, mas a palavra dele que Ele deixa para nós também é que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então por isso nós temos que permanecer firme. Nós não podemos desistir no meio do caminho, porque senão como que a gente vai se preparar até o final daquele dia que nós precisamos para encontrarmos com o nosso Deus? Precisamos estar o quê? Com firmeza. E firmeza, irmãos, nem qualquer coisa, nem qualquer pessoa não, tá? Essa firmeza precisamos ter no Senhor. No Senhor precisamos ter essa firmeza. Aí, porque a palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte. E por causa disso, nós temos o quê? Nós temos a esperança, né? Porque o apóstolo Paulo veio falando sobre a doutrina da ressurreição, porque aquele povo de Corinto, eles não aceitavam essa ressurreição. Eles achavam que o corpo ia morrer, né? Ia passar na morte, né? Ia morrer, mas pronto, acabou, né? Não tinha, porque nós entendemos o quê? Que nós vamos morrer, mas estaremos em um corpo glorificado, nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos céus, não é assim? Nós entendemos isso, mas aquele povo de Corinto, ele não entendiam assim, dessa forma. Então, Paulo ele estava explicando tudo isso para aquele povo, inclusive lá em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim, ó, depois que ele vai explicando e o povo não estava conseguindo entender ou não queria entender, ele fala assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entendeu? Então ele estava colocando que tem sim um Deus todo-poderoso, que tem sim um Deus que está lá no céu preparando uma morada eterna para mim, para você, para cada um de nós, inclusive para aquele povo. Só que eles não estavam entendendo. Então ele falou assim, ó, se a gente esperar nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. Então, irmãos, que possamos abrir cada vez mais o nosso coração e entender essa palavra, saber que Deus preparou tudo para mim e para você, para aquele que um dia o aceitar como único e suficiente Salvador. Aí, esse portanto, né, até chegar, né, aí vem o portanto, né, até chegar esse portanto, então o apóstolo Paulo fez toda essa explicação, colocou tudo isso para esse povo, né, de Corinto, né? Aí ele encerra o assunto, né? No caso, uma observação, ele não encerra o assunto antes de explicar aquilo que ele estava falando à igreja de Corinto. Então ele não encerrou aquele assunto. Primeiro ele explicou, mostrou para aquilo, olha, é assim, Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele foi para o céu, ele está preparando uma morada para mim, para você, para todo aquele que abrir seu coração, que o aceitar como único e suficiente Salvador, vai ter essa morada eterna com ele. Então ele explicou isso tudo para aquele povo de Corinto, né? E que serve para nós nos dias de hoje, pois estamos esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é isso? Nós estamos esperando a vinda, né? Se a gente não conseguir esperar a vinda, a gente vai primeiro fazer um encontro, vai ter um encontro com ele, né? A gente não sabe, a gente hoje está vivo, amanhã a gente vai morrer, mas Deus sabe de todas as coisas, mas que possamos, irmãos, nos preparar dia após dia, cada dia, né? Temos essa preparação. De que forma ter essa preparação? Leitura da palavra, oração, uma vida de relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é isso? Aí é onde o apóstolo Paulo fala, portanto, né, meus amados irmãos, mediante a tudo isso que falei, mediante a todas essas coisas, mediante a essa doutrina, né? Sedes firmes e constantes,
Ou seja, ele estava dizendo, Corinto, vocês precisam permanecer firmes, estáveis, constantes, não só naquela crença, mas na fé, mas na conduta. Olha que coisa, né? Tudo isso a gente pega para a gente também, né? Ser firmes, ser constante, né? Sermos estáveis, termos fé e mais a conduta. Ele aqui fala da conduta. Vocês precisam ser firmes e constantes, não só naquilo que acreditam, olha só, mas levando uma vida que condiga com aquilo que vocês estão crendo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava aqui ministrando sobre o equilíbrio e o radicalismo, né? Que vocês tenham um equilíbrio na sua vida com Cristo, não é isso? Ser firme, ser estável, ser constante, mas você tenha um caráter, tenha uma conduta, porque o povo está vendo, né? As pessoas estão vendo a conduta de nós, né? Hoje, voltando para os nossos dias de hoje, como crentes em Cristo, como que está a nossa conduta e o nosso caráter, né? Não só ler a Bíblia, não só orar, mas espera aí, e o caráter? Não temos caráter? Como é que está a nossa conduta? Como assim? Já viu como é legal quando a pessoa fala assim, nossa, dá para perceber que você é crente, dá para perceber que você é evangélica, né? Pelo seu jeito, pelo seu ato. Então isso é maravilhoso. Por quê? A gente está deixando Deus nos usar. E a luz de Cristo está refletindo ao mundo. Para as pessoas, elas estão vendo nossa conduta, o nosso caráter. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo fala do equilíbrio e do radicalismo, e que precisamos ser radical. Quando a gente fala no radicalismo, assim, a gente saber daquilo que a gente está colocando a nossa fé em Cristo Jesus, e que nada vai nos levar, ventos de doutrina, ou que seja outra coisa, eu estou na igreja, eu estou louvando, estou adorando. Se eu for numa festinha, eu vou beber, eu vou dançar. Não. Você tem que ser radical, entendeu? Como crente em Cristo Jesus, ter o equilíbrio e ser radicalismo. Ser radical, entendeu? Não, isso aí não conduz desse jeito que a pessoa fala, ou desse jeito que eu estou falando, isso não conduz com uma pessoa que é cristã. Então a gente precisa ter essa certeza, esse propósito na nossa vida, não é isso? Ser um radical, né? Se você tem um propósito com Deus, não pense em voltar para trás. Seja firme e olha para o seu alvo, que é Jesus. Então, se você tem um propósito com Deus, não pense em voltar para trás. Seja firme e olha para o seu alvo, que é Jesus. Então, quando o nosso alvo é Jesus, que possamos botar realmente nosso olhar só nele. Quando nós colocamos, irmãos, o nosso olhar, o nosso foco, né, o nosso alvo, que é Jesus, tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar maravilhosamente bem, tranquilo. Por quê? Porque a gente está tendo a gente quer esse alvo que é Jesus, a gente está tendo esse relacionamento com Cristo, a gente está lendo a palavra de Deus, a gente tem uma vida de oração, então nada disso, nada vai dar errado para a gente. Vai dar tudo certo. O Senhor vai nos abençoar dia após dia, dia após dia. Deus está no controle, então permaneça firme. Eu preciso ser firme na fé. Então, tenha fé, irmão. As coisas estão difíceis, tenha fé que vai se resolver. Porque Deus vai mandar recursos. Porque Deus é bom. Deus é um Deus que nos ajuda, que nos protege. Olha essa pandemia toda. Eu sei que nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade, perdemos alguns amigos, alguns irmãos, pessoas queridas que nós amamos.
né? Mas é o ciclo da vida. E a vida vai acontecendo. E Deus vai nos sustentando, Deus vai nos abençoando. E nós vamos permanecendo firmes, nós vamos permanecer constante nessa obra do Senhor. Porque o trabalho nosso não é vão, irmãos, porque lá no final teremos uma recompensa. Para meditar. A prova da minha fé desenvolve perseverança. E a perseverança, ela deve terminar a obra na minha vida, para que eu seja maduro. Irmãos, vamos ser crentes maduros, né? Crente que... Já viu aquele crente que murmura o tempo todo? Tem gente que é assim, né? Não é legal. Isso não é legal. Então, vamos amadurecer, vamos ler mais, vamos jogar o nosso tempo para a gente ler mais a palavra de Deus, a gente ter uma vida de oração, de falar das coisas que vêm de Deus, das coisas celestiais. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso nos traz esperança, isso nos traz alegria, isso nos traz vida, isso nos traz prazer e compromisso com esse Deus maravilhoso, irmãos. O essencial e o fundamental não falte. Por isso, a palavra diz, não tenho falta de coisa alguma, porque nós temos o essencial e o fundamental, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não falta nada. Quem tem Jesus tem tudo. Não nos falta nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, irmãos. O Senhor tem sido nosso pastor, o Senhor tem nos sustentado a cada dia. E uma coisa importante, irmãos, devemos ser firmes na fé e no caráter. Né? Eu já falei um pouquinho do caráter, a gente volta a falar no caráter de novo. E lá em 2 Coríntios diz que nós somos cartas vivas e lidas. Irmãos, cartas vivas e lidas. Quando você passa, alguém fala assim, ali vai um crente. Ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus, ali, ó, aquele jovem lá, ó, poxa, ele tem um testemunho, olha, só o andar dele a gente já percebe que ele é um servo do Senhor. Precisamos ser cartas lidas e vivas diante desse mundo tão perverso, tão corrupto, não é verdade? Precisamos testemunhar desse amor de Jesus a cada momento das nossas vidas. As pessoas devem ver a nossa conduta, o caráter como cristão, né? Então, se ali vai uma serva do Senhor, se eles me enxergam como serva do Senhor, é porque eu estou passando algo para ele. Então, eu tenho caráter, tenho conduta. Então, a gente precisa se policiar dia após dia. Pode estar difícil na sua vida. A coisa pode estar complicada, mas a palavra de Deus diz: quando somos constantes, mantemos a nossa firmeza e posição diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu vejo nisso aqui essa constância, por quê? Porque quando as coisas tá difícil, não está dando, olha, eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, estou em enfermidade, o negócio não está legal. Mas você tem um momento com o seu Deus, você pode orar, você pode ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, e quando você está orando, é você falando com Deus. Então, nós precisamos desse relacionamento, e quando a gente tem esse relacionamento, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é essa posição que temos que ter diante do Senhor. O que é necessário fazer na sua vida com Deus? O que é necessário fazer com a sua vida, na sua vida com Deus? O que é necessário? Faça só o necessário. Irmãos, faça só o necessário, mas faça além. Já viu? Hoje tem culto. Não chegue atrasado, chega no horário. Né? Vá participar do culto, chega com amor, chega com dedicação, chega com prazer, porque você foi motivado. Lembra que quando você foi para o culto, você foi motivado pelo Espírito Santo de Deus a estar ali naquele culto. A ir no culto na casa de um irmão, a fazer um evangelismo, a entregar um folheto, a fazer um culto na praça. Irmão, vá com amor, vá com dedicação. Vá preparado para orar, para falar do amor de Deus a alguém, para entregar um folheto. Seja pronto, mas faça com amor, com dedicação.
porque a gente sabe que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, porque Deus nos abençoa a cada dia, irmãos. Precisamos ser firmes no Senhor. Em 1 Coríntios diz, lá, 1 Coríntios 9, 24, nos diz assim, não sabeis vós, na verdade, todos correm, mas só um leva o prêmio? Faça tudo para alcançar aquilo que já está preparado como promessa, que é alcançar a vida eterna. Então, nós temos essa promessa, né, de Deus, que nós teremos a vida eterna. Então, nós precisamos correr nessa vida, buscando ao Senhor, ter uma vida de intimidade com Deus, para quando o Senhor fazer essa chamada, nós possamos estar, né, ouvir aquele vinde bendito do meu Pai, né, possuir por herança o que está preparado para cada um de vós. Então, irmãos, que possamos estar preparados a cada dia. E quando ele fala nesse estádio, é interessante porque ele fala, várias pessoas correndo, mas só um vai ganhar o prêmio. Diferente para a nossa vida, né, de cristão, nossa vida diante do Senhor. Eu corro, nós corremos, todos nós vamos alcançar a vida eterna. Se tivermos com a nossa vida, se permanecermos, nos santificarmos em Cristo, nós vamos alcançar a nossa vida eterna. Então, não só eu vou ganhar o prêmio, mas todos nós que estamos aqui buscando ao Senhor, né, tendo essa intimidade, uma vida de obediência ao Senhor, nós todos vamos alcançar a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não somos apenas vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que possamos, irmãos, estar nos preparando para alcançarmos essa vida com Cristo Jesus. Permanecer firmes e constantes e sempre abundante nessa obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E para isso, irmãos, eu quero deixar que tenhamos 4 palavrinhas no nosso viver diário, que tenhamos firmeza, constância, equilíbrio e fé. Tá bom, irmãos? Constância, firmeza, equilíbrio e fé. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Amém. Eu quero, nesse momento, agradecer a participação de cada pessoa, cada irmão que fez parte do culto dessa noite. Os membros da nossa igreja, os membros de outras igrejas que também nos abençoaram, que vocês possam ser ricamente abençoados por Deus. Muito obrigado a vocês, né, por participar desse culto. E quero desejar a cada um de vocês que vocês possam ter uma noite abençoada, um sono de descanso e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Boa noite, fique com Deus. Viva